português, que eu falei das questões de literatura, e a gramática nessa prova. Como que aparece a gramática na federal? Deixa eu organizar aqui, pegar minhas anotações. É o seguinte, quando a gente fala de gramática da federal, é importante deixar claro que os conteúdos, seja de gramática ou seja de interpretação, eles não aparecem de forma explícita no enunciado. Então você não vai encontrar um enunciado dizendo assim, resolva a questão de regência verbal. Ele diz, assinale a alternativa que se assemelha ao uso da norma culta da língua portuguesa. E aí você que se vire para ver o que tem de diferente entre eles, para saber o que tá mudando, o que tá certo, o que tá errado. Pode ser de regência, pode ser de pontuação, pode ser, enfim, N possibilidades. Mas tem alguns conteúdos que caem todos os anos que valem a pena a gente dar uma revisada. O primeiro conteúdo, certeza que vai ter questão sobre, que cai todo ano, é de pontuação. E o que é de pontuação? Desde saber, né, usar a pontuação adequada. Então, por exemplo, normalmente a federal coloca 5 alternativas que são iguais, só com as vírgulas nos lugares diferentes. Então, isso é super possível de aparecer também na prova de vocês. Então, saber colocar a pontuação, a questão da vírgula, principalmente, né? Vamos lembrar que vírgula não pode separar sujeito de verbo, tá? Então, muito cuidado para não querer separar sujeito do verbo, não pode ser separado. Assim como também você não pode fazer uma separação do verbo com o complemento. A não ser que você esteja falando de aposto, que é aquela informação extra que já vem entre vírgulas, aposto, vocativo, que é quando alguém está sendo mencionado, conversando diretamente com essa pessoa, quando você tem informação de lugar, de espaço, ou então quando você tem informação de tempo. Nestes casos aqui são separados entre vírgulas, mas entre sujeito e verbo, ou verbo e complemento, eu não posso fazer essa separação. Além disso, a federal pode também pedir para vocês colocarem a pontuação no sentido de função. Então, pode tirar do texto lá umas aspas. Para que servem as aspas? Você pode lembrar, né, que aspas a gente usa para citação direta, para estrangeirismos, para títulos, mas pode ser que naquele contexto específico seja usado para ironia. Como é que eu vou saber? Contexto. Tem que ver qual foi o contexto de utilização daquela pontuação. As aspas foi usado para quê? O travessão foi usado para quê? Os 2 pontos foram usados para quê? Então, ficar bem atento e analisar principalmente o contexto. Bom, além de pontuação, uma outra questão bastante típica da federal são as questões relativas à organização textual. Então, ou eles dão várias frases embaralhadas para você colocar na ordem, e aí fica atento especialmente às conjunções no início. Porque, por exemplo, você não vai começar um texto com portanto. Então, se tem um portanto no início, provavelmente está lá na conclusão. Você não vai começar um texto direto com mas. Provavelmente tem outra relação. Então, fica bem atento com as conjunções, certo? Para o começo ali, para você saber de que maneira que é a melhor forma para colocar em ordem o texto pedido ali pela federal, tá? Então, as conjunções vão nos ajudar bastante em relação à organização textual, a colocar em ordem da forma como aparecem, certo? Além disso, além da parte da organização textual, eles podem fazer questões também relativas aos gêneros textuais. Então, fazer uma pergunta, por que o autor, para falar sobre tal assunto, escolheu fazer uma reportagem? Por que em tal contexto foi publicado um resumo? Então, por exemplo, né? Como que eu vou saber? Todo gênero textual, ele tem um objetivo social. Essas questões de gênero, elas estão muito relacionadas à interpretação de texto. Então, quando pergunta assim, qual que é o objetivo do autor com esse texto? Se você souber qual é o gênero, o objetivo fica mais fácil. Opinar, exemplificar, sintetizar, descrever. Então, sempre pense assim, qual é o objetivo do autor com aquele texto? Se é um resumo, ele quer sintetizar.
Se é um artigo de opinião, ele quer opinar, ele quer se posicionar. Então, o gênero textual, ele tá sempre relacionado a esse objetivo, especialmente esse objetivo social. E normalmente na federal, quando é questão desse tipo, as primeiras palavras de cada alternativa são em forma de verbo. Aí você já consegue, nas alternativas com as primeiras palavras, saber. Ah, não, sintetizar não é. Criticar não é. Narrar, pode ser, nesse contexto ele queria narrar. Então fica mais fácil da gente entender este elemento. O carro-chefe da federal, sem dúvida nenhuma, tá aqui. Coesão. Coesão. Absolutamente todos os anos, e mais de uma questão, sem sombra de dúvida, é de coesão. De que maneira que eles podem cobrar coesão? Tem várias formas. Eles podem pedir para você identificar qual é o valor semântico significado, né? O valor semântico de determinada conjunção. Eles podem pedir para você substituir por sinônimos. Escolha, por gentileza, um sinônimo que pode substituir sem alterar o sentido da frase. Então, super pode ser usado como sinônimo também, né? A coesão sendo cobrada por sinônimo. Eles também podem cobrar a coesão no sentido de, daí numa forma mais gramatical, se é anafórico, se é catafórico. Lembram o que é anáfora e catáfora? Anáfora é quando você vai retomar o que já foi dito. E catáfora é quando você vai falar ainda o que vai aparecer, o que vai acontecer, certo? E eles ainda podem pegar pronomes, não só as conjunções, que conjunções são coesivos explícitos, né? Mas pronomes, eles podem colocar os pronomes ali e para você identificar. Quando ele usa dele, tá se referindo a quem? Quando sua, refere-se a quem? E aí, tem que usar a interpretação de texto. Então, certeza, elemento de coesão vai ter questão amanhã na prova de vocês. Porque tem todos os anos, tá? Lembrando, só quando a gente falar dos pronomes, cuidado aqui com o cuja, cujo, cujas, cujos, que é a única palavra que vai concordar com o que vem depois, tá? Então, se tiver um cuja e perguntar quem tá se referindo, olha pro que vem depois, certo? E lembrar também, por exemplo, pronomes, né? Onde é só para lugar, que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, questão de coesão é mato na federal. Além disso, tem muitas questões em relação à linguagem formal e informal. Então, eles pedem para você assinalar a alternativa que melhor reescreve de maneira formal o trecho tal, sabe? E aí você tem que ficar bem atento. Para você saber se tá em linguagem formal ou qual que tá adequada, qual segue a norma culta, observa. Tem níveis pra gente observar, já que eles não falam no enunciado qual é a questão, qual é o conteúdo de gramática, você que tem que saber. Então, primeiro nível, analisa o aspecto de ortografia, vê se a ortografia das palavras está certa, ortografia e acentuação. Só que ortografia e acentuação normalmente não é o que a federal pede pra você ver. Não é isso que eles colocam como errado. Aí vem pra conjugação de verbo, tá? Esse pode ser cuidado com aqueles verbos que são anômalos. Por exemplo, o verbo haver, né, de tempo passado, que não tem plural. Então, quando ele fala de existir, também não tem plural. Então, cuidado com verbos anômalos. Daí, um terceiro nível, para ficar um pouquinho mais difícil, a própria concordância. A concordância, seja ela verbal, seja ela nominal. Além da concordância, daí eles podem cobrar se a regência das palavras estão certas. Lembrando, já vou falar especificamente sobre regência com vocês. E por último, no nível mais complexo para você encontrar a questão ali de qual das alternativas segue a norma culta, é observar a colocação pronominal e elementos de sintaxe, tá? Porque daí já tá no nível um pouquinho mais avançado. Então, de novo, deixa eu só terminar de escrever, pronominal. Ou seja, como a federal, ela não coloca o conteúdo que está sendo cobrado, exigido no enunciado, é você que tem que perceber. Então, se for uma questão do tipo, analise ali quais são os elementos, qual é a alternativa que segue a norma culta, num primeiro momento, num primeiro estágio, observa ortografia e acentuação.
Dificilmente vai ser isso que está errado. Num segundo nível, observa a conjugação dos verbos. Será que puseram verbos anômalos e você tem que encontrar? Em terceiro nível, você já pode observar a concordância. Será que o problema aqui é erro de concordância? Num quarto nível, pode ser erro de regência. O verbo ou então o substantivo não está sendo acompanhado da preposição necessária. E por último, questões sintáticas ou então de colocação pronominal, tá? Por falar em regência, vamos lembrar que tem tanto a regência verbal quanto a regência nominal, né? Tem algumas palavrinhas aqui que nos pegam, né? Na regência verbal ou então na regência nominal. Na regência verbal, nós temos, por exemplo, alguns verbos que costumam dar problema, né? Por exemplo, desde o assistir, mais fácil, atender. Então, cuidado principalmente com verbos bitransitivos, verbos que mudam o sentido de acordo com o acompanhamento. Tipo, agradar. Se eu agrado a alguém, eu tô fazendo carinho. Mas se eu agrado a alguém, eu satisfaço suas expectativas. Enquanto que na regência nominal, especialmente cuidado com algumas locuções, tá? E aí vamos pensar na regra da crase, né? Quando a gente fala de regência também, normalmente aparecem algumas questões de crase aí pra vocês. Pra gente saber se vai crase ou não, você tem que olhar pra palavra que vem antes e pra palavra que vem depois. Lembra que a crase nada mais é do que a junção da preposição com o artigo. Tá em dúvida se aquele contexto ali tem crase ou não? Troca a palavra que vem depois por uma masculina. Por exemplo, devido às alterações. Tá lá num texto, devido às alterações. Devido às alterações. Eu não sei se tem crase ou não, não sei se tá certo isso ou não. Troca alteração por erro, já que erro é uma palavra masculina. Devido aos erros, devido aos erros. Não, devido aos erros. Então, se é aos erros, devido às alterações, tem crase. Certo, pessoas? Basicamente é isso, né? Então, a prova de língua portuguesa da Federal costuma ser bastante similar em cada ano, assim, ela fica muito parecida uma com a outra, mas vale a pena dar uma olhadinha especialmente para esses pontos aqui. Coesão, sem sombra de dúvidas, pontuação, sem sombra de dúvidas, tá? E a questão dos elementos gramaticais para formação ou para o estabelecimento de uma linguagem mais formal. Ufa, é isso, gente.